Muito bem, nós vamos então ao terceiro e final estudo de fechamento da nossa série. Esse é o terceiro domingo em que nós estamos finalizando o estudo com essa pergunta crucial: é a Igreja Católica Apostólica Romana cristã? Nós, no primeiro domingo, tratamos exatamente dessa pergunta. No domingo passado, a pergunta foi: é a Igreja Católica Apostólica Romana igreja verdadeira? Nós analisamos a questão. E hoje, finalizando, nós vamos perguntar se a Igreja Católica Apostólica Romana é realmente uma igreja apostólica. Então, vamos pedir ajuda ao nosso Deus. Pai Santo, nós te agradecemos pelo culto que podemos te prestar, pela tua palavra que recebemos, pelo privilégio de adorar o teu nome. E agora pedimos, Pai, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos estudar a tua palavra, para que possamos discernir entre o que é certo e o que é errado, e possamos, Pai, nos agarrar às tuas escrituras, aquilo que o Senhor revelou, a tua palavra revelada e escrita. Pai, abençoa-nos neste estudo, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O versículo é o de Gálatas 1:9, assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema, ela vem do Antigo Testamento e significa maldito, maldito. A pergunta é a ICAR. ICAR é a abreviatura de Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja apostólica, nós temos que começar definindo o que é uma igreja apostólica. Como é que nós podemos considerar uma igreja apostólica ou não? Então, uma definição seria esta daqui: é uma igreja que se identifica com os ensinamentos e as práticas dos apóstolos, conforme registrados no Novo Testamento. Sobre os crentes da igreja primitiva, é dito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, para que uma igreja seja chamada apóstola, ela deve crer naquilo que os apóstolos criam e ensinavam. É uma questão lógica, né, meus irmãos? Por que os crentes foram chamados em Antioquia de cristãos? Porque eles proclamavam Jesus e agiam como se fossem Cristos. Por isso eles foram apelidados de cristãos. E aqueles que creem exatamente como os apóstolos creram e praticam as coisas que os apóstolos praticaram, estes podem ser chamados de sucessores dos apóstolos, né? Ou discípulos dos apóstolos. Agora, eis que surge uma questão. Como nós temos estudado, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela defende uma sucessão apostólica. Ela defende que Pedro foi um papa que passou este título para o seu discípulo e o seu discípulo, e isso vem até os dias de hoje. Então, o papa atual seria um legítimo sucessor dos apóstolos. Essa é a primeira questão grave que nós temos no nosso estudo. Existe uma sucessão apostólica? Os apóstolos foram feitos para serem sucedidos? Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 857. A igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isto em um tríplice sentido. Ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito que ela habita, o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem na missão pastoral, o colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro,
pastor supremo da igreja. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana defende-se apostólica por estes 3 motivos, porque ela não é que ela foi construída apenas, ela continua sendo construída, tá? É o argumento que eles usam para trazer doutrinas novas, ok? Eles creem que o Espírito Santo ainda está revelando dogmas e doutrinas novas nos dias atuais. Depois ela diz aqui que ela conserva, transmite e tal, as palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Não sei se você percebeu aqui, não é o que está registrado no Novo Testamento, são as palavras ouvidas, é a tradição oral, tá? É por isso que quando você argumenta com um padre e você abre a Bíblia, para ele não significa muita coisa, porque eles creem que há uma transmissão oral, uma tradição oral que não foi escrita. Eles defendem muitos dos dogmas e doutrinas criados recentemente e na conta desta tradição oral, que nós já dissemos aqui, se assemelha àquela brincadeira de criança, telefone sem fio, em que você coloca 10 crianças, fala uma mensagem no ouvido da primeira e pede que a primeira passe no ouvido da segunda e assim por diante. E quando a mensagem chega na 10ª criança, não tem mais nada a ver com a mensagem primeira. Não precisa nem ser criança, eu já vi adultos fazendo e é engraçado do mesmo jeito. Imagine um telefone sem fio de 2 milênios. Como é que estaria isso? 2 milênios. Por isso que Deus, desde o Antigo Testamento, Ele quis que a sua palavra fosse escrita. Jesus, no Novo Testamento, Ele não diz assim, ouvi falar, Ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus sempre cita o que está escrito, não o que foi falado. A tradição oral diz, não, Jesus dizia, está escrito, tá? Porque o plano de Deus sempre foi escrever a sua revelação. Mas estes são os argumentos da igreja para uma sucessão apostólica. Ainda, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 863. Toda a igreja é apostólica na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem. Então, eles dizem que são igreja apostólica porque eles têm sucessores dos apóstolos, que seriam os papas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 79. Assim, a comunicação que Paulo fez de si mesmo por seu verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. É o que eu já falei, o Espírito Santo continua atuando, revelando na cabeça deles coisas novas. O Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto filho, que é a igreja, e o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Então, na Igreja Católica, há essa crença de que o Espírito Santo continua revelando doutrinas novas para a igreja e que os papas são os sucessores legítimos dos apóstolos. Resumindo o pensamento, para protestantes, para aqueles que voltaram às Escrituras quando perceberam que a Igreja Católica Apostólica Romana estava toda errada, fora das Escrituras, é a Igreja Apostólica aquela que crê e pratica o que os apóstolos criam e ensinavam. Simples assim. Agora, para a Igreja Católica Apostólica Romana, toda a igreja é apostólica na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e viva, de fé e de vida com sua origem. Essa é a diferença, tá, gente? Para nós, igreja apostólica é aquela que crê naquilo que os apóstolos creram. Se eu trouxesse Pedro, Paulo, João aqui e mostrasse o que a Igreja Católica faz hoje com a pessoa de Maria, eles ficariam escandalizados. Eles nunca creram assim, eu vou demonstrar, tá? Então, o que nós cremos é exatamente o que os apóstolos creram, sem as adições, sem os séculos de adições
e de criações novas da Igreja Católica Apostólica Romana. Em outras palavras, depois da Bíblia, a Igreja Católica Apostólica Romana criou centenas de doutrinas que os apóstolos nunca creram. A nossa fé é a dos apóstolos. O que a Igreja Católica Apostólica Romana veio criando e vai continuar criando, creia nisso, não tem nada a ver, os apóstolos nem tomaram conhecimento. Eis que surge uma pergunta então: são os papas os sucessores dos apóstolos? Ué, pastor, e se eles tiverem razão? Se os papas são os sucessores dos apóstolos, a igreja é apostólica, ué. Eles sucedem. Mas será que isso é verdadeiro? Primeiro, uma nota histórica do Hermann Bavinck. O bispo de Roma, portanto, nunca foi o pastor de toda a cristandade. Ele só se tornou o líder da cristandade ocidental, latina. Ele se tornou o líder por direito somente no quarto século. O concílio de Sardes, 343, não reconhecido pela igreja mais tarde, já incumbiu o bispo de Roma de tomar a decisão se, no caso de um bispo ter sido deposto por um sínodo, um novo sínodo tinha que ser convocado. Então, em Sardes é que o bispo de Roma começou a tomar poderes sobre os outros bispos, porque até então você não tinha um líder mundial. Você tinha o bispo de Roma, de Constantinopla, você tinha os bispos das cidades principais, mas a partir do quarto século é que o bispo de Roma se sobressaiu, e só no século XI, em 1073, por ordem de Gregório VII, o título se tornou exclusivo para o bispo de Roma. Então, se você estudar a história da igreja, você percebe que o papado ele começou a partir do quarto século, não tem nada de apostólico. Tá? Se fosse apostólico, já na Bíblia, Pedro seria citado em todas as cartas. Se fosse apostólico, o líder mundial da igreja receberia honra em cada carta de Paulo. Imagine um líder, como é que Paulo escreveria uma carta sem saudar o líder nacional da igreja, mundial da igreja? Você não tem isso no Novo Testamento. É uma construção posterior, quarto século. Não há sucessão apostólica. Pedro nunca foi papa. Paulo nunca se referiu a Pedro como autoridade principal, e no Novo Testamento não há qualquer referência de Pedro como sendo o pastor de todos eles. Pelo contrário, Paulo repreende Pedro uma vez, não é? Ora, se o Papa é infalível, como é que Pedro errou? Paulo repreende a Pedro. Pedro se tornou repreensível. Então você não tem essa figura central no Novo Testamento. Se Pedro tivesse sido bispo de Roma, Paulo, escrevendo àquela igreja a carta aos Romanos em 57, o teria citado juntamente com as 27 pessoas citadas no final da carta. No final da carta de Paulo aos Romanos, ele cita 27 pessoas. Ele conhecia muita gente naquela cidade, embora nunca tivesse ido lá. Se Pedro fosse o bispo de Roma, Paulo não o citaria em primeiro lugar. Nunca foi. Jesus nunca anunciou um líder único para a sua igreja. Jesus nunca disse, eu vou, mas eu vou deixar o meu sucessor. Na verdade, ele disse isso com referência ao Espírito Santo. Eu vou, mas vos deixo outro Consolador, o Espírito Santo. E Jesus nunca anunciou que deixaria um homem no seu lugar. Olha, eu vou, mas Pedro vai ficar aqui como o meu vigário, como o meu substituto. Nunca fez isso. Nunca fez isso. Os ofícios que são continuados com listas de pré-requisitos são apenas o de presbítero e diácono, e eles deveriam ser eleitos pela igreja. O meu ponto aqui é o seguinte: o apostolado, ele não seguiria. Cristo escolheu 12, Judas se perdeu, eles fizeram uma eleição para repor, Matias entrou no lugar, e na medida em que os apóstolos foram morrendo, eles não foram sendo repostos, tá? Judas foi reposto, os outros não. Você não tem uma lista na Bíblia dizendo, olha, se alguém quiser se candidatar a apóstolo, estes são os requisitos. Mas eu tenho no Novo Testamento listas, 2 listas para presbítero
e 2 listas para diácono. É por isso que nas igrejas dos nossos dias nós continuamos tendo presbíteros e diáconos, porque eu tenho pré-requisitos bíblicos para eleger presbíteros e diáconos. E eles deveriam ser eleitos pela igreja. Atos 14, 23, que lá na frente eu vou citar, eu vou transcrevê-lo, mostra que era a igreja quem elegia os seus presbíteros, tá? Então, um padre, ele não pode dizer assim, não, mas nós continuamos, sim, tendo padres e presbíteros, não são eleitos, então não se configuram no ofício do Novo Testamento. Portanto, não há sucessão apostólica. A questão que deve ser examinada agora é a seguinte: segue a ICAR o ensino dos apóstolos? Já vimos que não há sucessão apostólica, mas então vamos à questão dos ensinos. Será que olhando para os ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana e comparando com o ensino dos apóstolos, eles se encaixam? Vamos lá, eu peguei aqui vários exemplos, tá? O que eu fiz? Eu peguei o livro de Atos e fui folheando, lendo, folheando. Aí quando identificava uma divergência, eu parava e anotava, tá? E a primeira, veja, não é uma lista exaustiva por conta da minha limitação. É possível que tenha passado algumas coisas, tá? Mas eu peguei exemplos aqui e o nosso tempo também ele é reduzido. Mas vamos aos exemplos que eu peguei. A questão do diaconato. Será que o que a Bíblia ensina sobre diaconato é o mesmo praticado na Igreja Católica Apostólica Romana? Vejamos. Atos 6, de 1 a 3. As viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Nitidamente, o diaconato é o ofício de serviço, de servir as pessoas necessitadas da igreja. Como é no catolicismo? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1570. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir funerais e consagrar-se a diversos serviços de caridade. Diversos serviços de caridade entrou ali no finalzinho, mas o que um diácono faz na Igreja Católica é o que um padre faz, exceto os sacramentos. Dá para dizer que um diácono é um padre que não faz sacramentos. Ele faz tudo, menos os sacramentos. Agora me diga se isso se parece com o diaconato bíblico. No diaconato bíblico, eles serviam às mesas. Na Igreja Católica, casamento é um sacramento, já está fazendo. O diácono ele pode ajudar o padre a fazer um casamento. Está fazendo? Então, presbítero Marcos Serra, o diácono ele não efetua sacramento, né? Eu acompanho o reverendo no sentido que o diácono não tem autorização para sacramentos. Mas o que eu tenho aprendido, aprendi nesses meses de estudo aí do catolicismo é que o diácono não tem autorização do sacramento, qualquer que seja deles. No catolicismo houve autorização, inclusive, para que houvesse um batismo emergencial da parte de qualquer católico romano, até mesmo de não católico, conquanto que fosse emergencial. Emergencialmente, conquanto que se fosse utilizadas palavras sagradas, ou seja, era necessário que se aplicasse, digamos, essas expressões. Agora, do ponto de vista de sacramento formal, o diácono não tem autorização. Inclusive, o diácono não é um ofício de caráter permanente a ordenação do padre tanto assim que o padre, o
presbítero no romanismo, mesmo se ele estiver pecando gravemente, por exemplo, com pedofilia, ele não é afastado da condição de sacerdote. Então existe a diferença. O padre, o presbítero é um sacerdote, o diácono ainda não é. Agora, Denise, eu não duvido, né? Porque eu não duvido. É verdade. Porque há poucos meses atrás, me mandaram vídeos de coisas acontecendo na Igreja Católica, né? Me mandaram um vídeo de uma igreja católica, eu acho que era na Bahia, em que a missa começou com uma entrada de mulheres da Umbanda, cantando músicas da Umbanda, numa igreja católica. Então, eu não me admiro de mais nada. Presbítero Eduardo. Só para deixar mais claro, pesquisando rapidamente aqui no site da Diocese de São José dos Campos, diz que os diáconos só não podem fazer consagração, confissão e unção dos enfermos. Os outros sacramentos eles podem realizar, os diáconos. Mas está fora do catecismo isso, viu? Porque pelo catecismo eles podem assistir, quer dizer, prestar assistência ao matrimônio, mas não realizar. Bom, o fato e sempre foi assim, né? O diácono sempre foi visto como um padre que não faz sacramentos, né? Porque não é sacerdote. Mas há uma divergência aqui, meus irmãos. Eles transformaram o diaconato em um quase padre, né? Em um quase padre, coisa que a Bíblia nunca intentou fazer. Uma outra questão, em Atos 10, 25 e 26, nós demos vamos agora para a veneração a santos, tá? O que é veneração a santos? No catolicismo eles fazem uma diferença entre as palavras latria e dulia, tá? Então para eles, latria é uma coisa condenada, eu não posso ter outros deuses, eu não posso adorar outros deuses, mas dulia é o que eles chamam de veneração. O que seria dulia, ou hiperdulia? Seria um respeito exacerbado para com os personagens bíblicos, para com os santos, tá? Então, o que nós lemos em Atos 10, 25 e 26? Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Você deve ter se perguntado, pastor, o adorou aí é dulia ou latria? Nenhum dos dois, porque dulia e latria são latim, termos latinos, do latim. Aqui no grego deve ser proskineo, tá? Que é adorar, é prostrar-se, é ajoelhar-se, proskineo, tá? O que Pedro fez quando Cornélio caiu aos seus pés? Ele falou, ergue-te, que eu também sou homem, não faça isso, não se ajoelhe diante de mim, eu também sou homem. O que é que nós vemos nas romarias, nas missas, nas procissões? Pessoas se ajoelhando diante da imagem de Pedro. Será que se eu colocasse Pedro ali do lado de uma pessoa que está ajoelhada diante de uma imagem de Pedro, será que Pedro gostaria? Ou ele diria, ei, levanta que eu também sou homem. Percebem? Quantos devotos Pedro tem no mundo hoje do catolicismo, que servem a São Pedro, que se ajoelham diante de uma imagem de São Pedro? Percebem o erro? Aqui eu trago palavras de um padre proeminente no catolicismo, o padre Paulo Ricardo. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original, e quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. É lícito venerar imagens, inclusive ajoelhar-se diante delas, falar com os santos diante das imagens, beijá-las, acender velas, oferecer flores. Tudo isso é permitido. É um padre falando, é óbvio, né? Só que para Pedro não. Para Pedro não. Quando Cornélio se ajoelhou, ele falou, opa, levanta, eu sou homem, não cabe isso, de jeito nenhum. Sobre esse sofisma entre latria e dulia, meus irmãos,
né? Que eles falam assim, não, nós não adoramos santos, nós veneramos Maria. Adoração é só para a Trindade, para Maria e os outros santos é veneração, é um respeito, é um autorrespeito. Ora, respeito, veneração, eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe, eu acho que vocês têm também. Você já se ajoelhou diante do teu pai e da tua mãe? Você faz orações hoje para o teu pai e para a tua mãe? Os meus já morreram. E eu acho que os pais de alguns de vocês já morreram. Vocês oram para eles? Isso é veneração. A Igreja Católica diz que isso é veneração. É se ajoelhar, é orar, é beijar a imagem. Isso não é bíblico, isso não é autorizado pela Bíblia. Porque o próprio Pedro não aceitou. E há mais exemplos, né, de outros apóstolos que quando pessoas se ajoelharam, há um anjo do Apocalipse, por exemplo, lembra? João, quando viu o anjo, se prostrou, o anjo falou, opa, levanta, levanta, porque eu sou conservo. Então, na Bíblia, só quem aceita adoração é Jesus Cristo. Olha que interessante, as pessoas se ajoelhavam diante de Jesus Cristo, e para ele estava tudo bem. Tem uma série famosa aí, em que na cena de Nicodemos, quando Nicodemos vai se ajoelhar diante de Jesus, Jesus fica todo sem jeito e não deixa Nicodemos adorá-lo. Uma série sobre Jesus, uma série famosa, que eu não recomendo que se assista, porque ela distorce os ensinos da palavra, tá? Na Bíblia, o Jesus verdadeiro, ele sempre aceitou a adoração, sempre, tá? Então, o que a Bíblia ensina sobre alguém se ajoelhar diante do outro é diametralmente oposto ao que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina. E sobre liderança, o que a Bíblia ensina sobre liderança? Atos 14, 23. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Na Bíblia, é a igreja quem elege os seus presbíteros. Os presbíteros, a palavra presbítero é ancião, é o mais velho, tá? Então, se você traduzir ancião do hebraico para o grego, vira presbíteros, aí portuguesando presbítero. São os mais velhos que dirigem a igreja, eleitos pela igreja. Como é no catolicismo? Parágrafo 1559 do Catecismo da Igreja Católica. Alguém é constituído membro do corpo episcopal pela sagração sacramental e pela hierárquica comunhão com o chefe e os membros do colégio. O caráter e a natureza colegial da ordem episcopal se manifestam, entre outras, na antiga prática da Igreja, que requer para a consagração de um novo bispo a participação de vários bispos. Para a legítima ordenação de um bispo é hoje exigida uma especial intervenção do bispo de Roma, em razão de sua qualidade de vínculo visível supremo da comunhão das igrejas particulares na única igreja e garantia de sua liberdade. Traduzindo, são os bispos, com autorização do Papa, que consagram alguém como padre da igreja. Agora, como é que era no Novo Testamento? A igreja elegia os seus presbíteros. Na Igreja Católica, o povo não tem participação nenhuma no governo. O povo não vota para que o indivíduo vire padre, o povo não vota para escolher um padre para a sua igreja. O povo é totalmente alijado do processo, tá? Então, será que essa igreja é apostólica? Se no quesito liderança ela age totalmente diferente do que agiam os apóstolos? Resposta sobre questões doutrinárias. Surge um caso novo, como é que a gente resolve um caso de doutrina novo que surgiu? Sei lá, alguns casos novos têm surgido, né? Por exemplo, questões envolvendo DNA, células-tronco, questões assim. Como é que na Bíblia eles resolviam? No Novo Testamento, como é que os apóstolos resolviam? Atos 15, 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos:
Aqui era o problema: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, alguns judaizantes estavam dizendo: olha, para ser da igreja de Cristo tem que passar pela circuncisão. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que estes dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. O resto da história você conhece. Eles tiveram ali o concílio de Jerusalém, em que os apóstolos estavam reunidos e cada igreja mandou seus presbíteros, para que eles fizessem ali uma assembleia, uma discussão, para entender qual decisão seria tomada. E aí, apóstolos falaram, eles debateram o assunto e chegaram à conclusão de que para ser membro da igreja de Cristo não precisava de circuncisão, tá? E eles desceram esta decisão para todas as igrejas, mandaram inclusive emissários para explicar a decisão. Nos nossos dias, e agora eu vou falar não de todas as igrejas evangélicas, mas eu vou tomar como exemplo a Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Se surgir uma dúvida de questão doutrinária, uma questão nova, que nunca foi tratada, aqui na nossa igreja, o que a gente faz? A gente manda para o chamado Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma Assembleia Geral Nacional, que acontece de 4 em 4 anos, em que os presbíteros e os pastores de todos os presbitérios do Brasil vão para um determinado lugar, é uma reunião para 1.500 pessoas, e discutem a matéria. E embaixo de oração e de consulta à palavra, eles geram uma decisão. Como é na Igreja Católica Apostólica Romana? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 891. Goza dessa infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força de seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne à fé e aos costumes. Meu espaço era pequeno aqui, mas sobe-se uma questão para a cúpula da igreja, existem lá os assessores do Papa, que estudam o assunto, escrevem um documento, passam para o Papa declara a sua posição e posição tomada. Criou-se uma nova doutrina. Esse procedimento papal se parece com isso aqui? Em que cada igreja manda os seus presbíteros para que todos discutam a matéria? Não se parece em nada. É um Papa que toma a decisão, auxiliado, por seus assessores, mas é ele quem responde, é ele quem decide. Sim, presbítero Marcos. Estava fazendo uma verificação que eu vou retornar naquele tema do sacramento do diácono e o que ele pode fazer. Para nós aqui de igreja evangélica, nós podemos pensar que bênção e sacramento, eles são, digamos, parecidos, né? Nós sabemos que não são coisas distintas. Uhum. E o que é autorizado ao diácono da igreja católica é bênção, ele não é autorizado em nenhum sacramento. Uhum. Então ele não realiza o sacramento do matrimônio, ele dá bênção sobre o matrimônio, que é coisa distinta. E a leitura, algumas vezes, que eu creio que foi feita, é que ele é autorizado a abençoar o matrimônio. Uhum. Seria uma bênção matrimonial? É bênção matrimonial e inclusive bênção de batismo, mas sacramento somente aqueles que foram ordenados para o sacerdócio. Uhum. E o diácono ainda não atingiu o grau de sacerdócio, é somente o padre, o presbítero e o bispo. Ok. Sim, Leda. Poderia citar algum exemplo dessa reunião da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma última, que doutrina que discutiram? Algum exemplo? De caso novo, sim. Por exemplo, quando aconteceu a pandemia, nós ficamos impedidos de vir à igreja durante algum tempo e de participar da ceia. Então, algumas igrejas começaram a fazer o que eles chamaram de ceia online. Tá? Como é que era isso? Você aí na sua casa
pega um vidrinho um copinho de suco, pega um pãozinho, e aí aqui no meu, isso tudo online, né? Aí aqui na minha casa eu vou abençoar, e aí você participa aí na sua casa, uma chamada ceia online, tá? Algumas igrejas fizeram isso, mas era um caso novo, porque a nossa geração não tinha passado por uma pandemia. Então esse assunto subiu até o Supremo Conselho, e lá discutiu-se e chegou-se à opinião de que não existe ceia online. Ceia é quando o povo está todo mundo junto, partindo do mesmo pão, tomando do mesmo cálice, né? Então a decisão da IPB foi essa. Não é que eles vão discutir uma nova doutrina, e quando a doutrina está sendo ameaçada, tem que ser... Isso, geralmente um caso novo, né? Um caso, nunca na história da igreja nós passamos por uma situação assim, de fazer um sacramento via internet, né? Então é um caso novíssimo. Aí casos novos são levados, são discutidos, e à luz da palavra são resolvidos. Pode surgir uma nova doutrina? Não uma nova doutrina. Nova doutrina não. Reafirmou-se a doutrina da ceia do Senhor. Isso. Mostrando que essa aplicação de fazer pela internet é falha. Mas não foi uma nova doutrina de fato, tá? Isso não pode ser uma nova doutrina, porque nós estamos sempre apoiados na Bíblia, né? Agora, para eles pode, para o catolicismo pode. Porque como eles creem que o Espírito Santo ainda está construindo doutrinas, eles criam lá uma doutrina nova. Há pouco tempo a gente viu a mudança da extrema unção para a unção dos enfermos. Eles, depois de alguns séculos, eles mudaram o sacramento, mudaram o nome do sacramento. Aí você questiona, estava errado então, vocês arrumaram infalibilidade e tal? Não, o Espírito Santo é que está guiando a igreja. Deve ter cometido um equívoco e agora arrumou. É tudo errado, blasfemo. Muito bem, então, tudo errado aqui também. Isso aqui não se parece nada com isso aqui, tá? Não se parece nada com o método do Novo Testamento. Fonte de instrução. Qual é a fonte de instrução dos crentes do Novo Testamento? Atos 17, 10 e 11. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E na continuação do texto você tem conversões, inclusive, por causa disso. Então, qual era o procedimento? Paulo e Silas pregando e estes homens examinando as Escrituras para ver se estava correta a pregação de Paulo. Como é na Igreja Católica Apostólica Romana? Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Não deriva a certeza somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. O que são ambas aqui? É a tradição oral. O texto era maior, mas o texto está falando de tradição oral. Então eles dizem que tanto a tradição oral, aquele telefone sem fio de 2000 anos, como as Sagradas Escrituras, elas são fonte de instrução. Mas, o que nós temos aqui? O que os crentes de Bereia usaram? Usaram tradição oral? Não, usaram as Escrituras apenas. Então há uma completa divergência entre a fonte de conhecimento da Igreja dos Apóstolos com a Igreja Católica Apostólica Romana. Imagens de escultura. Paulo em Atenas, no seu sermão em Atos 17, 29 e 30. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo está dizendo que a divindade, ela não é parecida com ouro, prata ou pedra.
Você não pode pensar em Deus e fazer uma imagem de Deus, construir um boneco, uma escultura de Deus. Por quê? Porque isso seria trabalhado pela arte e imaginação do homem. O povo pediu para Arão, foi para Arão, né? Faze-nos deuses. Arão foi e fez um cordeiro. A imaginação de Arão. Os retratos, as pinturas que são feitas de Jesus Cristo no decorrer dos tempos são feitos segundo a arte e imaginação do homem. Os italianos desenham um Jesus italiano, de cabelos longos, sedosos e olhos azuis ou verdes. É um Jesus italiano. Os alemães desenham um Jesus alemão. Os franceses desenham um Jesus francês. Os povos orientais, eu já vi, desenham um Jesus oriental. Os povos africanos, eu já vi, desenham um Jesus negro. Cada povo desenha um Jesus à sua imagem e semelhança. Se pedíssemos para um brasileiro fazer um Jesus, você já sabe o que viria. Viria um Jesus brasileiro, né? Cada povo desenha um Jesus à sua imagem e semelhança. Por quê? Paulo está dizendo que a divindade não é semelhante a metais que são trabalhados pela imaginação do homem. Note, Jesus, ele era judeu. Jesus não era loiro, não tinha olho claro. Jesus, o biotipo judeu é de alguém mais moreno, de cabelo escuro. A gente não sabe como ele era, mas não era um loiro no meio de morenos, né? De jeito nenhum. Mas isso é a idolatria, tá? Então a Bíblia condena imagens de escultura. O segundo mandamento condena claramente, tá? Eu não quis puxar o segundo mandamento, porque meu foco aqui está sendo a Igreja Apostólica, mas eles estavam seguindo. E o que diz a Igreja Católica? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1161. Definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a puríssima e santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e de todos os justos. Em outras palavras, à vontade, façam imagens à vontade, à vontade. Se alguém lê a Bíblia, percebe que a Bíblia nunca incentivou imagens, nunca. Na Bíblia é sempre o aspecto da fé. Mais felizes são os que não viram e creram. A fé é a certeza de coisas que não se veem. Senão não é fé, tá? Mas no catolicismo as imagens são propagadas. Justificação pela fé. Saímos de Atos, fomos para Romanos agora. O que a Bíblia fala sobre justificação pela fé? Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é pela fé, somente pela fé é a justificação. O que diz a Igreja Católica Apostólica Romana? Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. A justificação é concedida pelo batismo. Sem batismo não tem justificação. Sacramento da fé. Toma-nos conforme a justiça de Deus que nos faz interiormente justos pelo poder de sua misericórdia. Então, no catolicismo, são justificados aqueles que se batizam. Se não for batizado, não está justificado. E o bandido na cruz? Foi batizado? Foi justificado? Foi, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é uma doutrina antibíblica.
A doutrina bíblica é que nós somos justificados pela fé. A fé antecede o batismo. A conversão, a fé, vem bem antes do batismo. Primeiro você é convertido por Cristo e fala, puxa, agora eu sou um servo de Deus, eu devo me batizar. O batismo vem depois, a conversão vem antes que o batismo. Aí eles dão um jeito, né? Certeza de salvação. Nós podemos ter certeza da salvação? Com certeza, porque a Bíblia assim o diz. A Bíblia diz que todo aquele que crer nele será salvo. Você crê em Cristo? Você se arrepende dos teus pecados? Você pode ter certeza da salvação. A tua vida de temor a Deus vai confirmar que você foi salvo. É possível ter certeza da salvação, tá? Crentes mais novos, recém-convertidos, não têm essa certeza muito forte, mas é algo que com a vida cristã vai sendo trabalhado ao ponto de você ter certeza, ao ponto de você dizer como Paulo escreveu aqui, não foi aqui não, em outro lugar, Paulo escreveu que ele tem o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo não tem dúvida de que quando ele morrer ele está com Cristo. Crentes maduros também não têm essa dúvida, de que se tiver um ataque fulminante do coração agora, a gente fecha os olhos aqui e abre diante de Jesus Cristo. Dúvida nenhuma, nenhuma. É o que a Bíblia mostra. Veja essas palavras aqui de Paulo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. São os textos que mostram certeza de salvação, tá? Nada neste mundo pode separar você do teu Redentor, daquele que te comprou com o próprio sangue. Nada pode te separar dele, tá? Agora veja o que a Igreja Católica ensina, Concílio de Trento, Cânone 805. Ninguém, enquanto peregrina por esta vida mortal, deve querer penetrar tanto no mistério oculto da predestinação divina, que possa afirmar com segurança ser ele, sem dúvida alguma, do número de predestinados. Pois, sem uma revelação toda especial de Deus, não se pode saber quais os que Deus escolheu para si. O católico não tem certeza da salvação. Ele vai ter que se esforçar a vida inteira, fazendo os sacramentos, indo na missa, confessando os pecados. Ele não tem certeza da sua salvação, tá? A Bíblia dá essa certeza. Sim, presbítero. Esse assegura a salvação. A salvação, não, nós examinamos isso, que ele não tem certeza agora e ainda vai ter que pagar mais pecado. Ainda vai ter que pagar no purgatório. A ceia do Senhor com pão e vinho. Eu dividi a questão da ceia do Senhor em dois tópicos, tá? Um tópico mais simples e um tópico mais complicado, que é a transubstanciação. Vamos para o tópico simples aqui. Ceia do Senhor com pão e vinho. Alguém aqui foi católico romano antes de se tornar cristão, né? Na Eucaristia de vocês beberam vinho ou era só hóstia? Só hóstia. Ninguém aqui tomou vinho eucarístico? Tomou na tua época? Tá. É uma exceção da exceção, igreja que serve vinho. Geralmente o vinho é só para os padres, né? Em casamento, né? Na maioria dos casos é só a hóstia. E o que eles dizem? Como é que eles argumentam? Não, é porque na hóstia, como a hóstia é corpo de Cristo e corpo tem sangue, o vinho já está lá. Já está lá. Exatamente. Então, é risível o argumento. Eu sei que é risível. É mais risível. Bom, quando chegar na transubstanciação eu vou mostrar isso. Mas vamos voltar aqui. Como é que era na Bíblia? Paulo, no 10º capítulo da primeira carta aos Coríntios. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo?
porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então Paulo aqui, e no capítulo seguinte, ele sempre menciona o cálice e o pão, o cálice e o pão. Lá em Mateus 26, quando Jesus ordenou, instituiu a ceia, ele disse: bebei dele todos. Ele toma o cálice e diz: bebei dele todos. Ele toma o pão e fala: participem do pão, né? Mas muito claramente no vinho é bebei dele todos, os dois elementos. No catecismo, o assunto parece que eles complicam de propósito para não ter uma clareza, tá? Então eu busquei um professor bastante proeminente no catolicismo, que é o professor Felipe Aquino. Ele diz assim: é preciso entender que no pão consagrado Jesus está em plenitude, corpo, sangue, alma e divindade. O pão consagrado é a hóstia, tá? Assim, quem comunga o pão eucarístico é a hóstia, comunga plenamente. Então, ele está dizendo que na hóstia estão corpo, sangue, alma e divindade. Está tudo ali, tá? Agora, isso aqui é uma deturpação disso aqui. Porque nos tempos bíblicos, na igreja apostólica, era pão e vinho, não era hóstia. O que é hóstia, gente? Nem parece com pão aquilo. É uma bolachinha. Pois é, mas nem parece com pão. A igreja, se a gente voltasse ao tempo e fosse ver os irmãos da igreja apostólica, era pão e era vinho. Não era essa bolachinha que eles fizeram chamada hóstia. Isso é uma invenção, uma deturpação. Oi? Era pão, era isso. Possivelmente. Agora vamos para um outro aspecto. Como é que nós vemos no Novo Testamento o rito da ceia? Como é que a ceia era celebrada? Esse é um ponto, tá? Eu trago aqui 1 Coríntios 1. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 2 pontos. Paulo vai mostrar o que ele recebeu quanto à ceia do próprio Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, a ceia do Novo Testamento era exatamente assim. O pastor, o presbítero, pegava o pão, orava agradecendo pelo pão e partia e distribuía o pão. Pegava o vinho, orava agradecendo pelo distribuía o vinho. Havia um autoexame, examine-se, pois, o homem, né, para a pessoa confessar os seus pecados. Como é o rito na Igreja Católica? Eu estou citando aqui o Catecismo. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação, é uma transformação da substância. Então eles creem que quando o sacerdote eleva a hóstia e faz lá uma oração de consagração, o que é trigo se transforma em carne e, pela fé, sangue dentro. Mas aí o fiel olha para aquela hóstia e fala: não parece com carne, não sangra, não tem gosto de carne. Não, mas aí é pela fé, pela fé. A substância interior
invisível aos olhos, foi mudada de trigo para carne e sangue. Aí a minha vontade é de falar, leva para o laboratório. Vamos examinar no laboratório se foi alterada? Porque os olhos não estão vendo. Continua aparecendo com hóstia, com trigo e água. Não, mas a substância interior foi transformada em carne e vinho. Leva para o laboratório para ver se foi. Sim. O microfone. O interessante é que, a partir da consagração, a instrução que sempre foi dada é que não se deveria mastigar a hóstia. Tá. E outra coisa, perdão, a respeito do vinho, é que falava-se que o vinho estava contido na hóstia, mas os sacerdotes participavam do vinho. Pois é. Então, se de fato não existisse o sangue na hóstia, nem precisava do vinho. O sacerdote não precisava do vinho. Exatamente, exatamente. É. Então há todas essas instruções que são idolátricas, né? Ontem eu li o seguinte: se a hóstia ficar presa no céu da tua boca, você não pode pôr os dedos. Você tem que tirar com a língua. Como que se a língua fosse mais pura que os dedos, né? Não, eles inventam as suas doutrinas. E aí é uma deturpação, gente, do cristianismo. Sim, Silvana? Eu imagino, por isso que isso beira a superstição, sim, porque não é nada racional, né? É supersticioso, né? O feriado de Corpus Christi que nós temos no Brasil é um feriado justamente em referência à hóstia. Corpo de Cristo, Corpus Christi, tá? Então há toda uma superstição. É a lógica deles, né? Se aquele círculozinho, aquela bolachinha de trigo tornou-se corpo de Cristo, até as migalhas dessa hóstia são corpo de Cristo. Você tem que tratar aquilo como se fosse corpo de Cristo. E aí a cada missa, Cristo está sendo crucificado de novo, porque é o seu corpo que está ali. Então é uma superstição e uma idolatria sem precedentes. Não pode, é corpo de Cristo. Tem que pegar os farelos e reservar no lugar. É uma superstição total. Então. Pois é, e a ordem de Cristo a ordem de Cristo era bebei dele todos, né? E a senhora passando vontade lá. E Cristo... Sempre as letras. Essa questão do vinho aí foi a principal justificativa para parar de distribuir para o povo, né? Particularmente quando tinha muita gente e havia o risco do sangue de Cristo ser derramado no chão. Sim. E aí era impossível de recolher porque o líquido é absorvido pelo solo. É verdade. Então, justificativas e justificativas. Sim, dona Renilda. Depois que começaram a tomar o vinho, essas coisas, ficam embriagados, fazem tratamento. A gente conhece os padres que fazem tratamento, ou fizeram, já morreu tudo, mas fizeram tratamento para parar de beber por causa do vinho. Olha só, beberam demais. Porque cada missa, tem missa, a missa é de manhã, às 9 e à noite. Quer dizer, o padre só... Ok. Sim. Então, olha só, o rito bíblico, irmãos, é um rito simples. Onde é que na Bíblia você tem a ordem para que aquele que está fazendo a ceia eleve o pão e diga orações ali para que a substância de trigo se transforme em carne? Um dia desse eu fiz uma postagem em rede social e aí entrou um jovem católico, assim, enfurecido, querendo me convencer da doutrina da transubstanciação, né? E aí citou Inácio de Antioquia.
Aí eu fui buscar Inácio de Antioquia, que foi um discípulo de João, né? E o texto que Inácio estava defendendo não falava de transubstanciação em nenhum momento. Aí eu falei para o católico: onde é que nesse texto você vê o trigo sendo transformado em carne? Onde é que está a transubstanciação aqui? Não, mas está, porque está dizendo que a ceia é o corpo de Cristo. Eu falei: nisso nós cremos também. Os presbiterianos e reformados também creem na presença real e espiritual do corpo de Cristo na ceia. O pão é pão, mas ele aponta para o corpo de Cristo. O vinho é vinho, mas ele aponta para o sangue real de Cristo. Eu sei que ele foi para um lado, foi para o outro, aí parou de escrever. Até hoje não escreveu mais. Porque não tem como você olhar para o texto bíblico e dizer e defender a doutrina da transubstanciação. Jesus chama de pão e chama de vinho. Jesus chama de corpo e chama de sangue. Então são as duas realidades que estão ali, tá? Aí eles dizem assim: não, mas claramente Jesus está dizendo: isto é o meu corpo. Sim, Jesus disse: eu sou a porta. Jesus disse: eu sou a água da vida. Jesus disse: eu sou a luz. Jesus é uma porta? Eu não sei se eu entrei nesse ponto, mas essa é uma argumentação nossa. Quando Jesus diz: eu sou a porta, ele não está dizendo que ele é uma porta real. Quando ele diz: isto é o meu corpo, ele não está dizendo que se os discípulos comerem vai sangrar. O pão sendo pão, é tratado como pão. Então há uma divergência total, meus irmãos. Caminhando para o final, quase no final, é o penúltimo. O destino dos que morrem em Cristo. Qual é a crença dos apóstolos quanto àqueles que morrem em Cristo? Filipenses 1:23, ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Na cabeça de Paulo, assim que ele morresse, ele estaria onde? Com Cristo. O que defende a Igreja Católica Apostólica Romana? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. Em outras palavras, a Igreja Católica Apostólica Romana defende que o fiel que é católico, que participa de todos os sacramentos, quando ele morre, ele não vai para Cristo, ele vai para um lugar de purificação pelo fogo, e ele vai passar séculos ali sofrendo, porque é fogo real. Alguns padres falam em fogo pior, 10 vezes mais forte do que o fogo real. Ele vai passar séculos ali sofrendo no fogo para pagar pelos seus pecados. Aí você fala: ué, mas Cristo não pagou todos os pecados? Pagou os pecados até a tua conversão. Depois da conversão, você que vai pagar. No fogo. Imagine você sendo queimado durante 5 minutos. Imagine você sendo queimado durante alguns séculos. Este é o purgatório. A Igreja não usa esses termos, né? A Igreja, ela doura a pílula, tá? O próprio padre Ricardo, como é que é o nome? Paulo Ricardo, eu já vi ele falar sobre purgatório, ele ameniza, né? É um assunto incômodo, eles não querem falar, mas você vai para o catecismo, aí você vê com clareza. Agora, é isso que a Bíblia ensina? Em Hebreus é dito que ao homem está reservado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. O bandido na cruz não foi para o purgatório. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aí eles vão falar assim: não, Paulo foi direto, porque Paulo era santo. Aí você lê os escritos de Paulo e ele se denomina como? O pior, o principal dos pecadores.
Percebem como as coisas não batem? Então qual é o ensino bíblico? O ensino bíblico é que Cristo morreu por todos os teus pecados. Está consumado está pago. Cristo gritou na cruz, está consumado. A dívida do seu povo está toda paga. De forma que até aqueles pecados que você peca sem saber, que você se esquece de confessar, tudo isso foi lavado pelo sangue de Cristo. Se você morrer hoje, você vai para a presença de Cristo. Não é para um lugar de fogo para você sofrer, não. Tá? Ensino, isso aqui é abominável, abominável. E totalmente diferente da palavra de Deus. E por fim, Maria. O que os apóstolos pensavam sobre Maria e o que a Igreja Católica Apostólica Romana construiu nos últimos séculos? Eu citei aqui o último versículo na Bíblia em que Maria aparece, tá? É Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É a última referência a Maria no Novo Testamento, tá? É a última referência. É uma referência de mulher que orava, mulher piedosa. Estava ali orando, né, com os irmãos de Jesus e com a igreja. Era uma mulher piedosa. É a última referência que nós temos de Maria. O que diz o catecismo? Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação, que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Agora, assunta aos céus, Maria não morreu, ela foi assunta aos céus na visão, na heresia católica, assunta aos céus, não abandonou este muno salvífico, esta função de salvação, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Maria tem parte na salvação dos fiéis. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria, dizem eles, eternamente virgem, e o texto bíblico fala de irmãos, então ela teve outros filhos. A bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. E há um outro texto do catecismo que diz que ela é rainha dos céus, Regina Celeste, rainha dos céus, tá? Agora veja, o último versículo que cita Maria é o de Atos. Se Maria fosse salvadora, advogada, auxiliadora, protetora, medianeira, em todas as cartas do Novo Testamento, de Paulo, Pedro e João, Tiago, nós teríamos uma menção a Maria. Seria absurdo Maria ser tudo isso e ela não ser honrada pelos apóstolos, não seria? Por que nós não temos a menção a Maria no Novo Testamento? Porque ela não era isso, ela nunca foi. Maria sempre foi uma bem-aventurada, uma jovem piedosa, e nós não podemos desrespeitar Maria. Ela foi uma jovem piedosa, foi bem-aventurada, tá? Mas ela não foi santa, ela tinha pecado. Minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Quem precisa de um Salvador é porque tem pecado. Ela se declara pecadora quando ela diz meu Salvador. E ela não recebe essas honras e títulos que lhe foram dadas, não no começo da Igreja Católica, mas depois de 1546, depois de Trento, é que esses títulos foram dados para ela, tá? Toda a mariolatria, ela vem depois da Reforma Protestante. Na verdade, nem os reformadores tiveram acesso a alguns títulos que ela tem aqui, tá? Assunção de Maria, Maria sempre virgem, isso foi construção que veio depois. Uhum. Eu ouvi uma pessoa que estava essa semana, e nós chegamos na porta do céu, as pessoas chegam na porta do céu, a Maria está lá, nos esperando, a pessoa então pega no colo e leva até Jesus, né? Isso. Eu ouvi isso hoje, essa semana. Então acho que é por isso que eles falam, né, que fala de Maria em Atos, essas coisas assim. Sim, e acho que é isso, eles se referem a isso, que ela está lá esperando a pessoa levar no colo
Exatamente. Que delícia levar no colo. Na construção católica, Maria é mãe de todos os fiéis. Aparecida, eles falam que Nossa Senhora Aparecida é a mãe de Jesus. E tem de coração. Mãe de Jesus. E ela é mãe de Jesus, não há dúvida, né? Ah, tá. Entendi. É porque é assim. Por que a palavra Aparecida é usada? Porque são aparições de imagens de Maria. A mais clássica aconteceu no interior, no litoral de São Paulo, quando encontraram uma imagem de Maria boiando no rio, aí virou Nossa Senhora Aparecida. Então, quando ela aparece, ela vira Maria Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Tá? Mas então há esses desvios todos, né? Só pela ordem, Dona Eni, ali nos fundos. Sim, Dona Eni. Derruba o que a Igreja Católica fala é quando Jesus na cruz entrega Maria aos cuidados de João. Se ela fosse tudo isso aí que é falado, ela não precisava ser entregue aos cuidados de João. Seria autossuficiente. Isso. Não é? Se ela fosse mãe de todos os seres humanos, como defende o catolicismo, ela não precisaria ser cuidada por João. E Deus, na sua grande providência, permitiu que isso acontecesse com João, porque se fosse com Pedro, aí nós teríamos, né, um uso disso ainda maior pela Igreja Católica. Tá? Sim, Denise. Eu queria questionar uma coisa. Por exemplo, a Aparecida, não sei se quem já foi lá, ainda tem nada, você achar uma escultura no rio e você atribui aquela a Maria. E aí, como que ela lá é negra e Jesus é loiro? Se eu tivesse um filho da negra, não seria loiro. Não faz sentido. Ali atrás. Reverendo, sobre a questão do purgatório e de Maria. O senhor já sabe, né? já lhe falei sobre a minha estada no seminário católico. Quando eu me converti, eu fui amedrontado por alguns padres, porque eu estava abandonando a mãe de toda a humanidade. Eu estaria virando as costas para Maria. Mas vendo tudo isso, a gente está falando de erros e do que a gente enxerga, é muito bom saber que eu não vou para o purgatório. É muito bom ter essa certeza de que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados e que não é um engano da minha parte não reconhecê-la como minha mãe, mas sim respeitá-la como mãe do meu Salvador, mas até certo ponto, porque a partir daí Jesus é o Senhor da minha história. Então eu fui amedrontado, fui ridicularizado várias vezes, mas hoje eu tenho já naquela época eu tive essa certeza e hoje continua assim no meu coração, sabendo que a minha vida está entregue não a uma doutrina de homens ou alguém que foi levantado por homens, mas pelo próprio Senhor que me escolheu e me salvou. Exatamente. Note, quando Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, Pedro falou: levanta-te que eu sou homem. Quando Paulo e Silas fizeram um milagre, vieram as multidões com touros e grinaldas, flores, e aí eles rasgaram as vestes dizendo: não, somos homens. Quando João se ajoelhou diante do anjo, o anjo falou: levanta-te que eu sou o teu conservo. Nunca na Bíblia nós não temos esse registro de alguém se prostrando diante de Maria. Eu creio que se isso acontecesse, ela falaria: levanta que eu sou serva. Mas nunca aconteceu. Pedro, Paulo e Silas e João passaram por momentos assim, né? João diferente, porque ele se prostrou diante do anjo. Então o anjo. Agora, com relação a Maria, isso é impensável. Isso foi uma construção histórica mesmo. Tanto é que você não tem
honras dadas a Maria no Novo Testamento. O último versículo é esse daqui. É claro que os católicos vão apontar para Apocalipse 12. A mulher que tem estrelas na cabeça e o sol e a lua, né? É assim que está lá? A lua embaixo dos pés. Eles vão dizer, olha, é Maria, porque ela está aí dando dores de parto diante do dragão. O dragão a gente sabe que é Satanás. Quem vai nascer é o varão que vai reger as nações, que é Jesus Cristo. Então, imediatamente os católicos dizem, a mulher que está ali sendo rainha celeste é Maria. Não é a igreja. Por quê? Porque diz o texto que depois, a construção do Apocalipse dá a entender que é a igreja, não é Maria. E os católicos têm um problema, né? Porque é dito que a mulher deu à luz com dores de parto. Não é dito em Apocalipse 12? O católico nega que Maria tenha tido dores de parto quando deu à luz a Jesus. Porque eles dizem que dores de parto é fruto do pecado. Então Maria não teve dores de parto. Tá? Naquela série sobre Jesus, Maria tem dores de parto. E aí eu vi vídeos dos católicos indignados. Como assim? Maria não teve dores de parto? Então vocês se decidam. A mulher de Apocalipse 12 é Maria ou não é Maria? Porque a mulher de Apocalipse 12 tem dores de parto. Tá? Então vocês se decidam. Nós entendemos que não é Maria, que ali é a igreja. É a igreja quem, desde o Antigo Testamento, está trazendo o Messias, e no Novo Testamento ela entrega o Messias. Tá? Mas voltando ao meu ponto, Maria não é citada no Novo Testamento por Paulo, João, Pedro nas cartas, há um completo silêncio. E mais, depois do Novo Testamento, você tem os 3 principais credos da igreja: o credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano e o credo atanasiano, que não são credos que nós seguimos, mas que são credos que demonstram, né, a história da igreja. Nos 3 principais credos, esses que eu citei, nenhuma referência a Maria. Sim, Jesus nasceu da Virgem, mas você não tem um parágrafo para dizer, e cremos na Maria, Rainha Celeste, medianeira, advogada, mãe de todos. Não existe. Isso foi uma construção posterior. Tá? Muito bem. Concluímos. É a Igreja Católica Apostólica Romana Igreja Apostólica? A resposta é não. Os papas não são sucessores dos apóstolos, pois papa, aliás, é um ofício que não existe nas Escrituras. E os únicos ofícios que perduraram foram o de presbítero e de diácono. Mas vimos que a Igreja Católica Apostólica Romana diverge em muito do que creram e ensinaram os apóstolos de Jesus. Se hoje os trouxéssemos aos nossos dias para ver o que aconteceu com ela, com a igreja primitiva, no decorrer dos séculos, eles se escandalizariam. Que Deus nos ajude a perseverarmos na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que Deus nos ajude a ficarmos na doutrina dos apóstolos. Nós cremos naquilo que os apóstolos creram, não nas invenções que vieram nos séculos seguintes. Eu encerro aqui. Alguma colaboração ou dúvida? Então vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, que é a tua revelação. O Senhor ordenaste no passado para que Moisés e os teus servos e os profetas escrevessem a tua revelação. No Novo Testamento, o Senhor usou os discípulos de Cristo para escreverem sobre a vida dele. O Senhor sempre teve o plano de que a tua revelação, a tua vontade fosse escrita, e é por isso que nós temos a Escritura Sagrada, ó Pai. Ajuda-nos a permanecermos nela e tem misericórdia das pessoas que estão no romanismo, seguindo doutrinas e invenções de homens. Usa-nos, Pai, para alertá-los, para que eles voltem às Escrituras. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.